Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingo, 22 de junho. Galera, esses dias de Copa do Mundo, né, de FIFA Club, World Cup, né, deixam a gente até meio perdido. Teve feriado também, quinta-feira, Corpus Christi. Então, ontem que era sábado, eu tava achando que era domingo. Acontece isso com vocês também? Eu sei que acontece, mas enfim. Hoje, domingo, né, mais um dia de Mundial. Vamos acompanhar aí. E ontem o Fluminense, né, fechou aí a conta, era o último brasileiro que faltava vencer. Venceu com muitas dificuldades a equipe sul-coreana do Ulsan, 4-2, né, fez 1-0, tomou a virada, fez a nova virada. E com isso, os brasileiros, né, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, lideram os seus respectivos grupos, ao ponto de que até a CBF foi lá se vangloriar nas redes sociais para falar disso, né? O que é, de certa forma, polêmico, né? Porque a CBF, nos últimos anos, né, tem sido mais inimiga, né, do futebol brasileiro em termos de calendário, apoio aos grandes clubes, do que aliada, né? Tomara que agora, com a nova gestão, de fato exista aí essa aliança, né? A CBF trabalhando em prol dos clubes brasileiros, né? Mas enfim, todo mundo querendo tirar a sua casquinha. Então, 8 jogos até aqui, né? 2 rodadas completas para os clubes brasileiros, e esse cenário que acho que nem o mais otimista torcedor brazuca, né, imaginaria, né? Todas as equipes brasileiras liderando os seus grupos, né? Por enquanto, só o Flamengo deu sorte, né? Ali os resultados das outras partidas, já está com a vaga garantida na próxima fase, mas pro Fogão, já expliquei aqui várias vezes, né? Não custa de novo falar, né? O Botafogo joga por um empate ou vitória contra o Atlético de Madrid para ser primeiro do grupo, tá? Em caso de derrota, o Botafogo ainda assim pode se classificar, desde que seja uma derrota até 2 gols de diferença, né? Perdeu por 1 gol, perdeu por 2 gols, o Botafogo se classifica em segundo lugar. Mas a gente quer o primeiro lugar do grupo, então é empate ou vitória contra o Atlético de Madrid, considerando, né, que o PSG vença o Seattle Sounders, né? Estamos considerando o mais provável. Galera, hoje, daqui a pouquinho, 11 da manhã, logo depois de eu soltar aqui esse vídeo, o Botafogo vai soltar os bastidores da nossa vitória histórica contra o PSG. Estou ainda até meio rouco, né? Mas acho que é misturado aí com a gripe, com frio, enfim. Botafogo e PSG daqui a pouco. Horário alternativo, né? Normalmente o Botafogo solta na Botafogo TV no dia seguinte, né, ao jogo, mas esse bastidores super especial sai agora às 11 da manhã na Botafogo TV. Imperdível, famoso imperdível. Qualquer botafoguense vivo tem que assistir esses bastidores dessa vitória sensacional. Vamos falar um pouco do Renato Paiva, né? Botei ele aí na thumb. O Paiva recuperou, né, o prestígio. Na verdade, quando ele entra no Botafogo, ele entra sob muita desconfiança, um início de ano muito ruim do Botafogo, e ele teve aquele mês inteiro de março para preparar a equipe. Os primeiros resultados não foram aquilo que a gente queria, né? Ver a onda do fora Paiva. Até hoje ainda tem algumas pessoas resmungando e pedindo fora Paiva, mas o fato é que ele foi na hora certa, né? Acho que aquele clássico com o Fluminense, a corda estava realmente no pescoço, o Botafogo ganha do Fluminense no Newton Santos e emenda ali uma série de bons resultados que foram, né, sem trocadilho com o sobrenome dele, mas pavimentando, fraca essa, o prestígio dele junto ao torcedor alvinegro. Vamos falar então um pouquinho do Renato Paiva, que é de 1970, né? Ele nasceu em Castelo Branco, em Portugal, em 70, mas numa reportagem ao GE, ele fala da sua identificação com a cultura brasileira, né? Sempre foi um cara muito ligado ao Brasil pelas artes, né? Novela, ele conta que aquela novela Gabriela Cravo e Canela, que foi lançada no Brasil em 75, mas apenas 2 anos depois foi ao ar lá em Portugal, né? Foi a primeira novela da vida dele. Ele é garotinho com 7 anos acompanhando. A partir dessa novela ele se apaixonou por outras novelas brasileiras e também pela literatura de Jorge Amado, né? Então a literatura brasileira fez parte também da vida do jovem, né? Ali
aquela altura, né, da infância do Renato Paiva. E também a música, ele falou que ele tem uma irmã, o Renato Paiva, que ouvia muito Caetano Veloso, Rita Lee, Gal Costa, Maria Bethânia, então influências também musicais do Renato Paiva. E culminando com tudo isso, né, a gente sabe que o Renato Paiva já estava morando aqui no Rio de Janeiro desde antes de vir para o Botafogo, né? Desde janeiro ele estava morando aqui no Rio, elegeu a cidade maravilhosa como a sua base, porque a esposa dele é brasileira, né? A esposa que ele conheceu lá no Bahia, no período que ele teve no Bahia, momento conturbado, né? E curioso que a Michelle Riscala Merlin, né, a esposa dele, ela atuava como psicóloga lá no Bahia, né? Então deve ter sido muito importante também. E ele falou que, inclusive, né, citou aquele velho clichê, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ele falou: olha, nem sei se eu sou um grande homem, mas com certeza ela é uma grande mulher, porque ela me ajuda em todas as esferas, inclusive essa parte da psicologia, né? Especialidade dela. Ela chegou a trabalhar uma época no próprio Botafogo, no Flamengo, no Audax e, como eu falei, no Bahia, né? Foi onde eles se conheceram. Então aí o Renato Paiva destacando, né, a importância da esposa dele também nessa troca de ideias aí pelo lado psicológico, e com certeza ele teve que ter, né, um psicológico forte naquele momento ali em que todos nós, né, verdade seja dita, pedimos a saída do Renato Paiva, do Mister, né? Ele contou também um fato interessante, que na partida com o PSG, 3 jogadores do nosso adversário ele já conhecia, né? 2 da base, né, trabalho de base lá no Benfica, e um lá do Independente Del Valle, né? Então foram os seguintes jogadores, tá? O Gonçalo Ramos, o João Neves e também o zagueiro Pátio, né? O Pátio foi no Del Valle, tá? Então o Gonçalo Ramos e o João Neves também passaram pelas mãos do Renato Paiva, que, se a gente for analisar, tem uma carreira de técnico muito mais recente, né? A maior parte dele no futebol foi atuando justamente na base lá do Benfica. E ele também destacou que os 3 momentos principais da carreira dele até hoje foram a entrada dele justamente no Benfica, para trabalhar no Benfica, o título de campeão equatoriano pelo Independente Del Valle e agora a nossa vitória contra o PSG. Ele destacou como entrou aí no top 3 dele de grandes momentos. Falou também o seguinte sobre o Gonçalo, né? Que o Gonçalo, após o jogo, né? Todos esses 3 jogadores conversaram com ele, deram a camisa de jogo para o Paiva, né? Como demonstração de carinho, né? Por tudo que o Paiva fez por eles lá atrás. E falou o seguinte: o Gonçalo disse o seguinte, que detesta perder, tá? Mas que se tiver que perder, que foi o caso do jogo de terça-feira, né? Que seja justamente para um cara como o Paiva, né? Então foi uma forma aí carinhosa de agradecimento, lembrando que tanto o Gonçalo como o Pátio jogaram a partida inteira. O Pátio é aquele zagueiro que a bola do Igor Jesus ainda resvalou ali no calcanhar antes de morrer no cantinho ali das redes do PSG, né? Eles jogaram a partida toda, o Neves é que entrou nos 10 minutinhos finais da partida. Então, uma ligação aí, né, do Renato Paiva com esses 3 jogadores portugueses, beleza? Galera, falando em técnico, né, o Guardiola, técnico do Manchester City, deu uma entrevista e tem sido recorrente, né, pergunta aí da imprensa que ainda está meio que surpresa, né, com a força do futebol sul-americano, e o Guardiola falou: olha, não tem surpresa nenhuma, né? Futebol sul-americano, Brasil, Uruguai, Colômbia, Argentina, sempre foram celeiros de craques. Os principais jogadores do futebol mundial normalmente saem da América do Sul, né? Acabam indo para a Europa por questões econômicas, né? Questões de mercado. Então o Guardiola deve falar o óbvio, né? Que todo mundo sabe, mas às vezes nem parece assim tão óbvio diante de alguns europeus, né? Ou muitos europeus que olham com aquela, né? Como disseram outro dia, né? O pedestal, né? O PSG caiu do pedestal. Então o Guardiola falou que, perguntado sobre se ele trabalharia no futebol sul-americano, ele disse que sim, né? Alô, John Textor! Não, agora estamos bem de mister, mas falou que sim, que naturalmente trabalharia e que gosta muito de ver esses embates, né, entre o futebol europeu e sul-americano, porque até citou o Botafogo, Fluminense, né, como equipes aí que estão fazendo
grandes mundiais, e também o Boca Juniors, falando, pô, os caras vão em cada bola como se fosse um final de jogo, né? Então, elogiando a maneira sul-americana de jogar, né? A garra sul-americana, e também fato que agora a gente tem que analisar também que futebol sul-americano tem tática também, né? Não é só técnica, não é só garra, também tem tática, e está sabendo até o momento fazer esses enfrentamentos no mais alto nível, né? Isso é importante. E ele falou que está muito animado com o Mundial também, o Guardiola, porque é outra polêmica, né, que se fala toda hora, os europeus não estão tão interessados. Ele falou, eu estou super interessado. Claro que na América do Sul, quando tem as finalíssimas de Mundial Interclubes, quando eles ganham, eles ficam uma semana comemorando, carnaval e tal. Mas ele não falou de uma maneira jocosa, não falou como sendo uma coisa bacana, né? E que ele está nesse Mundial querendo ir o mais longe possível, não está ainda focando em título, né? Por mais que a gente saiba que o Manchester City obviamente, um dos candidatos, mas ele está falando que quero ir o mais longe possível nessa competição, né? E está curtindo demais, né? Todos nós estamos curtindo demais esse Mundial de Clubes, né? Que veio para ficar. Daqui a 4 anos será o próximo Mundial, né? A Espanha entrou agora também na disputa. A Espanha, que até outro dia o dirigente espanhol lá estava desdenhando, né, do Mundial, parece que entrou também na disputa com o próprio Brasil e Estados Unidos para sediar o próximo Mundial de Clubes da FIFA, né? Então foi legal essas declarações aí do Guardiola, porque realmente é isso, né? Não gosto de generalizar, mas tem muitos europeus que ficam com aquele coisa assim de nós estamos num nível acima e não estamos, né? Muita gente até lembrou uma declaração, acho que da época da Copa, né? Em que o Mbappé tinha dito que o futebol europeu estava acima do futebol sul-americano, né? Então, é isso, galera. Não, na verdade, não é bem assim, né? Basta o Mbappé estudar um pouco, né, a história do futebol mundial e ver que a coisa não é bem assim. Gente, um site espanhol, tá, dedicado à equipe merengue do Real Madrid, né, é o Bernabéu Digital. Ó, não tem nada a ver com o canal Botafogo Digital, não, é a versão deles, tá? O Bernabéu Digital diz que o Real Madrid está observando o nosso zagueiro Jair Cunha, tá? Acabei de noticiar aqui ontem, né, que o Jair quer continuar no Botafogo, não está desesperado, não está com pressa de ir para o futebol europeu, né? O Nottingham Forest, de fato, já tem ali negociações avançadas pelo Jair, né? Propôs até aumento salarial na proposta e tal, mas o Jair está muito satisfeito em ficar no Botafogo, no mínimo até dezembro. Mas surgiu essa notícia que o Real está observando e considera, né, o olheiro, o Calafate, que é o nome do olheiro do Real Madrid, comentou que o Jair é uma das revelações principais desse Mundial a ser observado. Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? E é óbvio que também essa campanha do Botafogo, essa vitória contra o PSG aumenta, né? Aumenta aí a exposição dos jogadores alvinegros na Europa, né? Vamos falar agora do Alan, para a gente fechar esse vídeo de hoje. O Alan foi entrevistado pela Botafogo TV ontem, um cara que teve uma grande atuação, né? Ele que, quando chega ao Botafogo, demorou um pouco a se readaptar ao futebol brasileiro, depois de ter brilhado muitos anos lá com a camisa do Napoli, né? E jogou demais, né? Foi absurdo o que jogou o Alan contra o PSG, e ele falou que já deixou a vitória contra o PSG para trás, o grupo do Botafogo já deixou, já comemorou o que tinha que comemorar, e agora o foco total está em cima do Atlético de Madrid, que ele teceu os maiores elogios, né? Falou uma equipe gigante mundial, com jogadores históricos, né? E é verdade, né? E por isso que o Botafogo já está totalmente focado na equipe espanhola. O duelo agora de amanhã, já é amanhã, meu Deus do céu, é frenético, né? Amanhã às 4 da tarde. Então realmente comentou que, claro, que a vitória sempre deixa o ambiente mais leve, né? Mais alegre, mas ao mesmo tempo que está muito leve o ambiente desde que o Botafogo chegou aos Estados Unidos, né? Também depois de ter garantido vaga na Libertadores,
Botafogo ter vencido pelo Brasileirão e ficado no G6 do Brasileirão, né? Desde que o Botafogo chega aos Estados Unidos, o ambiente está muito bom, mas claro que as vitórias sobre o Seattle Sounders e agora do PSG tornam o ambiente ainda mais tranquilo, mais leve, porém não menos focado, né? É exatamente isso, você saber dosar o ânimo, até mesmo a euforia, né? Não deixar chegar na euforia e pés no chão. Foi exatamente assim que o Alan falou. O Botafogo está muito pé no chão, sabendo da missão que é vencer o Atlético de Madrid. Claro, falei aqui agora há pouco, até um empate nos deixa em primeiro lugar, mas não dá para a gente entrar pensando nisso, né? Tem que entrar em campo. Depois que a gente derrota o PSG, claro que isso deu um ânimo, né? Inflamou o time para saber que a gente pode realmente ganhar de qualquer adversário. Mas temos que ter uma nível de atuação lá em cima, como foi nessa última partida, né? Então, o Alan falando exatamente isso, né? Galera, é isso por hoje. Aproveitem o domingão, curtam aí, vão ter alguns jogos, né? Vai ter Juventus em campo, Manchester City, quem mais? Real Madrid, né? Real Madrid em campo. Curtam o domingão aí, Fogão vivendo um grande momento, né? Amanhã realmente uma partida, mais uma montanha, como disse o Renato Paiva, né? Mais uma grande montanha que teremos que escalar, né? Vai dar certo. De novo aí, é tempo de Fogão. Tô otimista, mas claro, né? Ansioso, né? Acima de tudo, ansioso para que chegue logo a vez da bola rolar mais uma vez lá no Rose Bowl. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like, dá aquela moral. Se inscreva no canal e comente aí embaixo. Você comentando aí embaixo faz a plataforma espalhar aqui o nosso vídeo e passar para mais botafoguenses. O nosso mantra da semana, ó, work hard, trabalho duro, para cima.